Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, mas com muita saudade de vocês. Lembrando que estamos hoje no primeiro dia do mês de junho. O mês de maio foi embora, já passou, acabou o mês de maio. E nós estamos ainda nesta crise, né? Nesta pandemia, vivendo esta pandemia. Mas antes de entrar no assunto da aula de hoje, eu quero lembrar para vocês sobre a história de Noé, que é aquela história que nós estudamos no início do ano. Eu acredito que uma das primeiras aulas que tivemos de religião. Nas nossas aulas de religião, uma delas foi sobre a Arca de Noé, foi sobre a história de Noé. História muito bonita. E que estamos vivendo essa história de Noé. Como assim, tia? Noé foi dilúvio, Noé foi chuva. Sim, a única diferença é essa. A diferença é que Noé, na época de Noé, foi um dilúvio. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia da Covid-19, que é um vírus que está infectando as pessoas através da respiração, do vento, através do toque e do contato físico. Noé, ele recebeu uma ordem de Deus. Deus disse assim para Noé: Noé, constrói uma arca. E eu acredito que Noé se interrogou: por que construir uma arca? Lembra que a gente estudou sobre isso? Mas eu vou construir. Aí Noé foi, reuniu-se com a sua família, contou a situação, contou o que deveria fazer, e a família de Noé logo percebeu que o assunto era sério. E aí, Noé construiu a arca. Quando a arca estava quase pronta, aí Deus disse assim para Noé: agora, Noé, prega para as pessoas o arrependimento, porque vai haver um grande dilúvio e muitas pessoas vão morrer. Que elas se arrependam e entrem contigo na arca para que possam se salvar. Mas era verão, o sol estava muito quente, a terra estava muito seca e as pessoas zombavam de Noé. Como vai ter dilúvio? Como? Não está na época. E muitas pessoas não. Praticamente todas as pessoas desacreditaram na palavra de Noé. E aí Deus ordenou para Noé: pega os animais, todos os animais, em casal, macho e fêmea, e coloca dentro da arca. Noé fez. Deus diz para Noé: agora, Noé, está na hora de você, sua família, entrar na arca. Noé entrou. A família de Noé também. Deus diz para Noé mais uma vez: fecha a arca. Noé fechou a arca. Mas aí Deus, com a sua sabedoria, fechou a arca por fora. Para que na hora da tempestade, Noé não tivesse piedade das pessoas e abrissem a sua porta. O que é que eu quero trazer para vocês? O governo, ele se reuniu, assim como Noé, se reuniu com os ministros, com os governadores, prefeitos, e anunciou nas redes televisionadas ou pela internet sobre a pandemia. E pediu para que as pessoas ficassem em casa, para que as pessoas entrassem na sua casa e ficassem lá. Veja se não há semelhança com o que Deus falou para Noé e com a ordem que nós tivemos dos nossos governantes. E aí eu acredito que, como Noé, os pais de vocês, eu e minha família, obedeceu à ordem e entrou dentro de casa. Permanecemos e estamos dentro de nossa casa. Sei que é difícil, né? Criança quer brincar, quer correr, quer estar na rua, quer sair, quer se divertir, quer ir ao shopping, ao cinema. Mas não é o momento. Assim como Noé, creio e acredito que Noé ficou angustiado por passar tanto tempo dentro daquele lugar e não ter como sair. Ele não tinha como sair, porque a porta estava fechada por fora. Ele ouvia as pessoas, a notícia, os gritos
que as pessoas estavam morrendo, mas ele não podia fazer nada. As pessoas não entraram na arca por desobediência e foram prejudicados por conta disso. Então, se nós não ficarmos dentro de nossas casas, nós podemos ser prejudicados ou prejudicar uma outra pessoa por conta do contágio. Então, vamos fazer como Noé, vamos permanecer dentro de nossas casas. Noé ficou dentro da arca e eu e você ficaremos dentro de nossa casa. Mas por que, tia Rosângela? Para que tudo isso passe, para que tudo isso termine, para que tudo isso tenha um fim, tudo isso só vai acontecer, só vai passar se eu e você obedecerem às ordens. Usar a nossa máscara, o álcool gel, evitar o contato, evitar o abraço, evitar o tocar e evitar o estar perto e principalmente evitar estar circulando nas ruas. Porque lá na rua nós podemos contagiar ou ser contagiado alguém. Então vamos ser obedientes como Noé. Sei que foram 40 dias e 40 noites que Noé passou dentro da arca. E já faz muito mais de 40 dias e 40 noites que nós estamos dentro de nossa casa. Mas se nós permanecermos obedecendo às ordens que recebemos, isso vai passar mais rápido do que a gente imagina. Mas por que ainda não passou? Porque ainda existem milhares de pessoas que estão desobedecendo. Então, todas as vezes que você pensar em sair, que você pensar em querer brincar na rua, lembre-se que Noé ele só recebeu a vitória porque Noé permaneceu até o tempo determinado por Deus dentro da arca. Então, eu e você, lutando contra esse mal, lutando contra a Covid-19, nós só vamos vencer se nós permanecermos obedecendo às ordens que nos é dado, ok? Isso é só um alerta para que eu sei que vocês já estão fazendo, eu sei que vocês estão fazendo, mas nada melhor do que lembrar de uma história maravilhosa como foi a história de Noé. Mas Noé, ele recebeu a vitória. Noé, sua família e todos aqueles que entraram na arca. Então vamos obedecer como Noé, vamos permanecer dentro de casa, certo? Conteúdo de hoje de língua portuguesa sílaba tônica, dando continuidade ao conteúdo da semana passada, que foi acentuação gráfica e cedilha. Certo? Como eu posso identificar qual o conceito de sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba que pronunciamos com mais intensidade em uma palavra. Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Então, como eu posso identificá-la? Ou ela pode vir acentuada, ou ela pode vir não acentuada. Então, quando ela vem acentuada, fica mais fácil para mim identificar que ela é a sílaba tônica. Quando ela não vem acentuada, fica mais difícil eu entender qual é a sílaba tônica daquela palavra. Porém, eu posso identificar uma sílaba tônica não acentuada quando eu pronuncio ela. Então, todas as vezes que eu for pronunciar uma palavra, eu preciso ouvir o que eu estou falando para que eu possa entender qual é a sílaba mais forte dessa palavra. Então, vamos ver. Se eu tenho uma sílaba tônica acentuada, eu tenho mais facilidade de identificá-la. Mas quando eu tenho uma sílaba tônica não acentuada, eu tenho mais dificuldade de entender e de encontrar ela. Então, eu tenho aqui nesse cartaz três palavras. Uma não acentuada e duas acentuadas. Então, na palavra borboleta, ó, borboleta, eu logo observo que na palavra borboleta, a sílaba mais forte é o lê. Borboleta. Então, na palavra borboleta, a sílaba tônica é o lê. Na palavra mágico, ela já vem acentuada, ó, mágico. Então, má é a sílaba tônica da palavra mágico. Na terceira palavra, relógio, eu logo observo que a palavra está acentuada, que é o ló, e na pronúncia ela permanece sendo a mais forte. Então, relógio. Então, a sílaba tônica da palavra relógio é o ló. Mas
vamos lá pegar o nosso conteúdo de hoje, tá? Da folha de atividades complementares. Coloque ela aí na mão de vocês, na mesa de vocês, e vamos observar o poema Aniversário que está na folhinha de língua portuguesa do dia 1/6/2020, segunda-feira. Vamos ver, leiam este poema e a gente vai usar algumas palavras deste poema para classificar as sílabas tônicas. Eu vou lembrar para vocês novamente que sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, que ela pode estar acentuada ou não. Nem sempre a sílaba tônica ela é acentuada, mas ela será sempre a sílaba mais forte da palavra. E aí, nós temos 3 tipos de classificações para a sílaba tônica. A gente tem a oxítona, que é a última sílaba da palavra. Quando a última sílaba da palavra for a mais forte, ela é oxítona. Quando a penúltima sílaba da palavra ela for a mais forte, ela é a paroxítona. Quando a antepenúltima sílaba da palavra for a mais forte, ela é proparoxítona. Vamos repetir. Última sílaba mais forte, oxítona. Penúltima sílaba mais forte, paroxítona. E antepenúltima sílaba mais forte, proparoxítona. Beleza? Vamos lá. Para um exemplo de uma palavra que eu peguei lá no poema Aniversário, a palavra irmão. Está escrita no poema e tia escreveu aqui para a gente entender. Então, ó, tia já colocou aqui assim, em destaque, na palavra irmão, a sílaba tônica é mão. Irmão, sílaba tônica, mão. Porém, eu vejo que a sílaba mais forte, ela é a última. Então, se ela é a última, ela é classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Muito bem, eu acredito que vocês acertaram. Ela é oxítona. A última sílaba mais forte da palavra, quando ela é a sílaba mais forte e ela é a última da palavra, ela é oxítona, porque ela é a última, tá? E aí a gente vai para uma outra palavra também do poema. A gente tem, ó, tia escreveu aqui para vocês que tem lá no texto de vocês, aniversário. Já está aqui, ó, grifado, aniversário, sílaba mais forte, sa. É uma sílaba tônica acentuada, sa. Mas eu quero saber se aniversário, o sa, ela é paroxítona, proparoxítona ou ela é oxítona. Ela não é a última, então ela é a antepenúltima. Ela é a penúltima. Se ela é a penúltima, então ela é paroxítona. Vamos repetir. Se ela é a última, ela é oxítona. Se ela é a penúltima, ela é paroxítona. E aí a gente vem para mais uma palavra do poema. Música. Música, ó, já está aqui grifado mu como sílaba tônica, sílaba mais forte. Então, mu, ela é classificada como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ela nem é a última e nem é a penúltima. Ela é a antepenúltima. Então, significa que ela é proparoxítona. Então, vamos lá, vamos lembrar. A última, oxítona. A penúltima, paroxítona. A antepenúltima, proparoxítona. Então, essas são as classificações para a gente identificar quando a sílaba tônica ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aí a gente vai ver um pouquinho, ó, do nosso conteúdo aqui. Tá bem explicadinho também para vocês. Além do nosso vídeo, nós temos a leitura do conteúdo na folha de vocês.
Então, vamos lá. Vamos voltar. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Ela pode ser acentuada e pode não ser acentuada. Ela pode vir com acento, também pode vir sem um acento. Nem sempre a sílaba tônica ela é acentuada. Mas toda palavra ela tem uma sílaba tônica, certo? E aí a gente tem o exercício de vocês. Vamos voltar mais uma vez. Quando a sílaba tônica ela é a última, ela é oxítona. Quando ela é a penúltima, ela é paroxítona. E quando ela é a antepenúltima, ela é proparoxítona. Quando ela é a última, oxítona. Quando ela é a penúltima, paroxítona. E quando ela é a antepenúltima, proparoxítona. Ok? E aí a gente tem um exercício. Onde na primeira questão, você vai escrever a sílaba mais forte das palavras. Então, tem palavras acentuadas e tem palavras não acentuadas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês dentro da primeira questão. A gente tem, na letra B, a palavra cabelo. Cabelo, a gente sabe que não tem acento na palavra cabelo. Mas vamos lá. Cabelo. Qual foi a sílaba que eu falei mais forte? Cabelo. A sílaba tônica da palavra cabelo é B. Cabelo. Vamos ver outro. Uma acentuada. Sofá. Sílaba tônica, Fá. Então, sofá tem como sílaba tônica, Fá. Então, a gente tem mágico, cabelo, livro, tem máquina, que já tem um acento. Então, a gente já vai saber praticamente qual é a sílaba tônica de máquina, sofá, sorvete, mulher, árvore, floresta, animal, amigo, avião. Então, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5 palavras acentuadas, que logo você vai identificar qual é a sílaba tônica, mas vocês irão pensar um pouquinho nas demais palavras que estão na primeira questão que não são acentuadas, mas vocês vão precisar ouvir a palavra e entender qual foi a sílaba que eu falei com mais força, com a tonicidade maior, que eu puxei mais para falar ela, que eu falei ela com mais força. Então, essa sílaba aí é a sílaba tônica dessas palavras. E aí, na segunda questão, você vai, além de identificar a sílaba tônica, você vai classificar se ela é oxítona, paroxítona ou se ela é proparoxítona, aqui na questão 2. E aí, a gente já tem um exemplo de saúde. Saúde, a sílaba tônica de saúde é o U, e ela é paroxítona. Então, se ela é paroxítona, ela tem como sílaba tônica a penúltima, não é isso? Saúde, penúltima sílaba. Então, logo a gente entende que ela é paroxítona. Mas vamos para um exemplo aqui. Temos a palavra fábula. Ó, fábula. Este Fá já está acentuado. Então, logo eu entendo que a sílaba tônica da palavra fábula é o Fá. E depois eu vou ter que entender se é oxítona, paroxítona ou ela é proparoxítona. Aí, fábula, ela não é a última, não é a penúltima. Então, a sílaba mais forte da palavra fábula é a antepenúltima. Então, se ela é a antepenúltima, então ela é proparoxítona, certo? Essa é a questão 2. Primeiro você vai ler a palavra, depois você vai separar as sílabas, depois você vai entender qual é a sílaba mais forte e ver onde ela está, qual é a localização da palavra mais forte, a sílaba mais forte dentro dessa palavra, e logo após você vai classificar em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Na terceira questão, você tem a seguinte pergunta: circule a sílaba tônica das palavras e depois organize no quadro. Então, vocês têm as sílabas em cima e a organização delas embaixo. Que a organização dela tá assim, tá? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Primeiro você vai identificar a sílaba tônica da palavra. Depois que você identificar,
Você vai pegar todas as palavras oxítonas e colocar no quadro oxítona. Todas as paroxítonas no lugar da paroxítona. E todas as proparoxítonas no lugar das proparoxítonas. Então, cada uma das classificações, elas têm 6 palavras. Então, a gente tem 6 oxítonas, 6 paroxítonas e 6 proparoxítonas. Certo? Então, vamos lá. Vamos para um exemplo. Eu tenho a palavra caqui. Ó, caqui. Sílaba mais forte, que. Que é a última sílaba mais forte. Então, logo, caqui é uma palavra oxítona. Vamos lá. Deixa a tia ver uma aqui que não tem acento. Fivela. 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 Fivela tem como a sílaba tônica o vé. Fivela. O vé, ela não está no final da palavra e nem está no início. Ela nem é a última e nem é a antepenúltima, mas ela é a penúltima. Então, se ela é a penúltima, lógico que ela logo será paroxítona. Então, fivela tem como sílaba tônica o vé e ela é paroxítona. Deixa a tia ver agora uma outra palavra. Lâmpada. Lâmpada a gente já tá vendo que ela é acentuada. Então, a sílaba mais forte de lâmpada é lã. Então, lâmpada, ela tem como a sílaba tônica a antepenúltima. Ela nem é a última e nem é a penúltima. Ela é a antepenúltima. Logo, lâmpada é uma palavra proparoxítona. Ok? Então, esse é o conteúdo de sílaba tônica para vocês. Em seguida, a gente ainda no dia 1 tem esse outro exercício da página 27. Dando continuidade à sílaba tônica. Então, a gente vai continuar com as mesmas classificações e vocês vão ler esse texto, a árvore contente. Em seguida, vocês irão responder a questão de número 1, a questão de número 2, 3 e 4. Todas essas questões é baseada na leitura desse texto. Então, leiam o texto, vejam esse vídeo, revejam o vídeo quantas vezes for necessário. Retirem as suas dúvidas olhando o vídeo novamente e lembrando bem das classificações de cada sílaba. E da classificação quanto à tonicidade. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, que nem sempre ela é acentuada. Oxítona é a última sílaba mais forte. Paroxítona é a penúltima sílaba mais forte. E proparoxítona é a antepenúltima sílaba mais forte de uma palavra. Ok? Abraço para vocês e até mais.